Bom dia, galerinha. Então, vamos continuar nossos estudos no livro Apis, aqui, ó, na página 56, tá? Então, hoje nós vamos comparar uma história, comparando dois textos, história em verso e história em prosa. Qual que é a história em verso que nós vamos pegar para poder analisar, tá? Então, nós vamos voltar. Deixa eu organizar aqui para mostrar para vocês. Lá na página 33, a história da orquestra, né? Que é essa história aqui, ó, tá? Então, se a gente observar como ela é estruturada, ela é contada em versinhos, né? Aí, olha, um conjunto de versos forma a estrofe. Então, são formados as estrofes, né? 4 versinhos. Então, olha aqui. Aqui é um versinho. Perdão. Cada linha é um versinho. Aqui é uma estrofe, né? Aí pula uma linha, outra estrofe, uma outra e assim por diante. E normalmente elas têm os versinhos, eles rimam, né? Que é para dar uma liga. Então, a orquestra é uma história contada em verso. Já na página 52, tem uma história contada em prosa, que é do jeito que a gente está acostumado a ouvir as histórias mesmo, né? Essas histórias que vêm organizadas em parágrafos. Às vezes aparece alguma rima, mas normalmente o único cuidado que eles têm com a coerência, né? De um fato, depois o outro, nesse tipo de organização, tá bom? E agora, então, a proposta é a gente organizar, então, as informações, ó. Na unidade anterior, você leu a história em verso, orquestra. Vamos compará-la com a fábula O Mosquito e o Leão? Marque um X no texto em que a característica indicada ocorre. Então, olha aqui. Nós vamos ler aqui nessa coluna, tá vendo? Essa coluna é as características. E aí a gente vai dizer qual que pertence, qual característica pertence, se é na história em verso ou se é na história em prosa, se é na orquestra ou no Mosquito e o Leão. Então, bora lá. Agora é com vocês, hein? O texto é contínuo? As frases vão até o final da linha? E aí, qual das duas? O texto é dividido em estrofes e versos? Algumas palavras rimam? A história tem tempo indefinido, pode começar certa vez ou era uma vez. E há narrador e personagem, tá? Então, olha lá, narrador e personagem, aí vai ter uma dificuldade, tá? Porque vocês vão observar que, como eu já expliquei, toda vez que tiver a fala de um personagem, vai ter o ponto de travessão. E toda vez que abrir o parágrafo normalmente, é porque o narrador que está nos contando a história, tá? Qual dos dois textos não pode ser chamado de poema? Por quê? Então, olha lá. Qual desses dois textos, a orquestra e o mosquito, que não é um poema, tá? Ó, o texto organizado em linhas contínuas, isto é, com frases que vão até o final de uma linha e continuam na seguinte, é chamado de texto em prosa, que foi o que a gente já tinha conversado. No texto em prosa, há também os parágrafos. Aí ele vai pedir para a gente voltar e contar os parágrafos no texto O Leão e o Mosquito. E aí, olha, vamos ver como que a gente organiza os parágrafos, tá? A gente observa os parágrafos, tá? Por esse, ó, tá vendo? Por o espaço que fica. Lembra que eu te explicava na lousa para vocês? Ó, olha a estrutura do texto, tá? Sempre quando a gente vai continuar um assunto novo, a gente muda de linha e dá o espaço do parágrafo, tá vendo? Então, toda vez que eu quiser observar quantos parágrafos tem uma história, alguma coisa, eu venho e observo
esses espaços, tá bom? Uma boa dica. Então, vocês vão lá e vão contar quantos parágrafos tem. Você identificou falas do narrador e de um personagem no texto, o mosquito e o leão. Foi o que pediu anteriormente, né? Como aparece o narrador e o personagem no texto em verso? Releia a estrofe do poema Orquestra. Então, olha lá, ó. Os sapos cantam até tarde. Alguém já vem reclamar. Amanhã acordo cedo. Vamos, parem de cantar. Então, quem que está nos contando aqui e quem é que está falando aqui, tá? Pinte de azul os versos que pertencem ao narrador e pinte de verde as falas que pertencem ao personagem, tá? E aí, então, olha, vamos encerrar nossa atividade organizando o que nós estudamos, né? Então, aqui é só para fechar mesmo, ó. É um esqueminha. Então, ó, o texto em prosa escrito com frases contínuas e pode ter parágrafos. O texto em verso é escrito em verso e podem ser reunidos em estrofes e também pode ter rimas. E ambos os dois vai ter o quê? Tanto narrador como personagens, tá? Então é isso. Vamos concluir essa atividade e manda uma foto para tia ver certinho quem arrasou na atividade. Beijos!